Olá pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Então, eu resolvi mudar minha opinião a respeito de Lula, tanto é que eu vou votar nele. A partir de hoje eu passo a ser petista, do lado da esquerda, ser esquerdista. Resolvi mudar minha opinião, mas vocês vão saber por que eu resolvi mudar minha opinião, porque eu vou botar um vídeo aí. Então é o seguinte, eu quero dizer que eu estou do lado agora do Lula, viu? Seu nosso presidente Lula da Silva. Meu voto vai para o senhor, né? Depois dessas propostas aí. Eu vou fazer questão porque eu vejo que vai contribuir sim para o segundo querer daqueles que vão votar no senhor, entendeu? Então, tipo assim, enfim, eu vou colocar um vídeo aí e aí vocês tirem a própria conclusão de vocês. Mas enfim, quero dizer que eu vou fazer questão agora de votar, no Lula, para que ele faça isso sim, para que ele cumpra, né, conforme o que ele diz aí no vídeo, entendeu? É assim que todo mundo quer, então assim, eu digo que eu sei que ele vai ganhar porque o STF está do lado dele, tem um monte, ele tem a maioria lá no meio lá em Brasília, entendeu? Fora os artistas globais, os ricos, os grandes, que se acham ser grandes do Brasil. Então, tipo assim, vendo isso, me deu essa ideia de votar, entendeu? Nele, assim, para que ele conclua isso que ele vai falar aí no vídeo agora, né? Evento de debates sobre a relação do Brasil com a Alemanha, o ex-presidente Lula se posicionou quanto à legalização do aborto. E para Belém procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Lula... Agora é engraçado que a gente não aprendeu, com o movimento que a gente tem, a fazer pressão na cidade onde as pessoas moram. Então se a gente, ao invés de tentar alugar um ônibus, gastar uma fortuna para vir em Brasília, quer ver, não resulta em nada. Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado e fosse 50 pessoas na casa do deputado, não é para xingar não, é para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele. Seguinte, a elite brasileira é escravista. Ela pode ser avançada em um debate em Nova York visitando Paris, mas aqui no Brasil a mentalidade dela é escravista e nós temos que ter coragem de dizer isso. E aí ele prosseguiu. Temos uma classe média que ostenta um padrão de vida que nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida que não tem na Europa. Aqui na América Latina, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. Então, essa fala do Lula também gerou bastante repercussão, inclusive... Nos últimos 13 anos, o Partido dos Trabalhadores promoveu um inchaço do Estado brasileiro. Nesse período, o PT criou 40 empresas que aumentaram os gastos e ajudaram a provocar a crise fiscal do governo. Governar é abrir empresas. Este bem que poderia ser o lema do PT no poder. Em 13 anos, Lula e Dilma criaram 40 novas estatais no Brasil. De seguradora a empresa de logística, de laboratório de biotecnologia a canal de televisão. Se funcionassem como empresas privadas, que dependem apenas do próprio caixa para sobreviver, muitas delas já teriam fechado as portas, pois operam no vermelho desde que entraram em operação. É o caso da Sete Brasil, a empresa criada para produzir navios para a Petrobras, que acumula prejuízo de 26 bilhões de reais. E a TV Brasil, a emissora pública criada em 2007, que acumula um rombo de 6 bilhões de reais. O Brasil apostou numa espécie de aventura expansionista, né? Ou seja, a velha ideia de tentar retomar o desenvolvimento
país com investimento público, a criação de estatais, não é? E aí eu acho que houve um estímulo ao consumo como grande saída no país. Eu acho que aí o Brasil se perdeu. O problema não é apenas a viabilidade financeira das novas empresas. Para uma estatal funcionar, é preciso gente para trabalhar. O número de funcionários das empresas públicas federais cresceu de 35 mil em 2002 para 67 mil este ano. É quase o dobro. O gasto com salários no mesmo período subiu de 1,5 bilhão de reais para 7,5 bilhões. O inchaço da máquina se estendeu ao Poder Executivo Federal. O total de servidores no país saltou de 810 mil em 2002 para mais de 1 milhão no ano passado. Entre concursados e cargos de indicação política, o PT criou, em média, 20 mil vagas por ano. Haja imposto para sustentar uma estrutura tão grande. Mas isso tudo... Para piorar o quadro, os indicadores negativos da área econômica pegaram o governo Dilma Rousseff num momento de fragilidade, por conta do maior escândalo de corrupção da história do país. Os crimes cometidos na Petrobras e em outras estatais não têm digitais apenas do PT, mas de vários partidos políticos. No entanto, a crise veio à tona após 13 anos do partido no poder, o que leva a crer que o PT teve papel de destaque no escândalo agora revelado. Seria o discurso da honestidade apenas demagogia para alcançar o poder? A gente começa essa série de reportagens acompanhando esse trem. Só que ninguém até hoje ouviu sequer o apito acionado pelo maquinista. Porque não tem maquinista. Ele também não traz e não leva nenhuma carga. E sabe por quê? Porque esse trem é só um sonho. Ele não vai a lugar nenhum. Ele não existe. Não vai para lugar nenhum porque a ferrovia está desse jeito, inacabada. Por onde a ferrovia vai passar? A ferrovia passa aí, nessa estrada aí, ó. Só bem direito. Ela passa aqui. Não tem ferrovia? Não. Onde está a ferrovia? Eu não sei onde é que está ela. Para concluir as obras paradas em todo o país, seria preciso desembolsar pelo menos 40 bilhões de reais. São creches e escolas, hospitais e unidades de saúde, obras de saneamento, aeroportos, rodovias, milhares de estruturas que poderiam estar beneficiando a população e estão assim. Aqui em Goiânia existem mais de 10 centros municipais de educação infantil que estão com as obras paradas. Aqui na Lomba do Pinheiro, periferia de Porto Alegre, este Centro de Artes e Esportes Unificados começou a ser construído em 2013. Em 2017, as obras foram totalmente paralisadas. Aqui em Teresina, a duplicação da BR-343 começou ainda em 2012, mas até agora não foi concluída. Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Tumarim, Nicarágua. Custo BNDES, 343 milhões. Obra do PT concluída. Projeto Ásia El Norte, o Renabac El Chorro, mais conhecida como Entrada da Cocaína, Bolívia. Custo BNDES, 199 milhões. Obra do PT concluída. Abastecimento de água em Lima, Peru. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Renovação da rede de gasoduto de Montevidéu, Uruguai. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Via Expressa Luanda-Kifangondo. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Segunda ponte sobre o Rio Orinoco, Venezuela. Custo BNDES, 300 milhões. Obra do PT concluída. Linhas 3 e 4. Metrô Caracas, Venezuela. Custo 732 milhões. Obra do PT concluída. Soterramento do ferrocarril Sarmiento, Argentina. Custo BNDES, 1,5 bilhão. Obra do PT concluída. Arquiduto de Chaco, Argentina.
Custo BNDES, 180 milhões. Obra do PT concluída. Autopista Madem-Colón, Panamá. Custo 152,8 milhões. Obra do PT concluída. Metrô Cidade do Panamá, Panamá. Custo 1 bilhão. Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Chagla, Peru. Custo BNDES 320 milhões. Hidrelétrica no Equador. Custo 243 milhões. Obra do PT concluída. Hidrelétrica Mandariaco, Equador. Custo BNDES 90 milhões. Obra concluída do PT. Porto de Mariel, Cuba. Custo BNDES 682 milhões. Obra do PT concluída. Aeroporto de Nacala, Moçambique. Custo BNDES 125 milhões. A bomba que o PT não quer que estoure. Por iniciativa do valoroso e único parlamentar de quem se pode esperar atitudes, o STF se posicionará através de seu ministro-presidente sobre o pedido do senador Álvaro Dias, PSDB-PR, de que sejam revelados todos os meandros dos empréstimos de financiamentos de obras no exterior, em especial em Cuba, Venezuela e Angola. Assim, o senador Álvaro Dias se posicionou sobre o caso. Não se pode admitir que o governo faça empréstimos vultosos sem que aqueles que pagam impostos saibam de informações como o valor dos empréstimos, o prazo de carência para o seu resgate, taxa de juros. Não vejo outro assunto que revolte tanto a população como saber que o governo empresta dinheiro dos brasileiros para a construção de um porto em Cuba, para o metrô de Caracas, para a construção de uma hidrelétrica na Venezuela, entre outras tantas obras em países controlados por ditadores sanguinários. Eu, até então, desconhecia a extensão dos empréstimos e para que eles serviam nesses países. Sabe-se agora que não foi apenas para se construir o Porto de Mariel, em Cuba, que o nosso suado dinheirinho foi empregado. Enquanto São Paulo e principalmente Salvador sofrem com a falta de transporte via metrô, o BNDES financia completamente o metrô de Caracas. Calcula-se que o desvio de dinheiro público por intermédio desses empréstimos é tão grande que o mensalão será completamente esquecido por ter sido apenas um roubozinho sem a menor importância. Lembre-se de que os empréstimos foram feitos em moeda estrangeira, dólares, bilhões deles. Se o Brasil tiver a sorte de ter como relator da matéria um Luiz Fux ou Gilmar Mendes, o PT estará com seus dias contados, pois o roubo é tão grande que ninguém é capaz de avaliar o quanto. Vamos torcer para que seja um desses dois ministros o relator, porque se cair nas mãos de Barroso, Toffoli, Lewandowski ou daquele gaúcho, bom, melhor esperar para vermos. O pedido de Álvaro Dias é uma ação direta contra a presidente Dilma Rousseff, o ministro Mauro Borges, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Álvaro Dias fez o seu pedido ao STF com base na Lei número 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, que, conforme preceitua seu artigo 1º, tem a finalidade de garantir o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Dessa ação judicial dependerá o futuro de Rousseff e seu séquito de ladrões, incluindo aí o chefão de todos, Lula Arápio da Silva. Vamos repassar, pessoal. Os verdadeiros brasileiros precisam estar informados dessas maracutaias promovidas por esses políticos crápulas. Enquanto o dinheiro brasileiro é gasto em países comunistas, enviado por Lula e Dilma, brasileiros estão morrendo nos corredores dos hospitais, como muitos morrem em campos de concentração na Coreia do Norte, Cuba e demais países comunistas.
Então, vocês viram o vídeo aí, que eu mostrei aí do PT aí. Então, por esse motivo eu vou votar agora no Lula, porque para ele terminar de concluir o que ele fez, entendeu? Porque o povo é assim, eles nunca reconhecem o que o outro está fazendo, né? Mas reconhece o que o outro fez. Então eu também resolvi reconhecer o que o outro fez, e eu vou votar nele para justamente ele continuar fazendo o que ele não terminou, entendeu? O que a Lava Jato não deixou ele terminar. E é isso aí, entendeu? E você também vote nele também, vote no Lula, entendeu? Porque eu tenho certeza que ele vai melhorar a situação do nosso país. Isso aí, você pode ter certeza que ele vai melhorar. Lula! 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 Lula!